Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós vamos agora abrir o Teu livro santo. A única e infalível regra de fé e prática para a nossa existência aqui nesta terra. Este manual extraordinário, revelação do Senhor, rejeitado por centenas de milhares de pessoas. Mas nós que fomos afetados pela Tua maravilhosa graça, influenciados pelo poder do Teu Espírito Santo, nós buscamos mais uma vez compreensão das sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação. Tão somente pela fé, que temos exclusivamente em Jesus Cristo. Fala conosco, suprindo cada uma das nossas necessidades e promovendo a edificação do Teu corpo, porque a igreja é o corpo de Jesus. E é o Senhor que tem supremacia neste momento e em todos os momentos de nossa vida, para agir de forma soberana, plena, segundo o que o Senhor já estabeleceu na eternidade. Louvado seja o Teu grandioso nome, porque não nos deixas sem a Tua instrução e muito menos sem a influência poderosa do Teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, para nos dar compreensão das Sagradas Escrituras, especialmente deste mandamento, de maneira que ele se torne, ó Pai, notório em nossos caminhos, no sentido de que devemos obedecê-lo para o louvor da Tua glória e para a purificação do Teu povo, que caminhe este povo em santidade, em retidão, em justiça provenientes do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 20, veja o verso 14. Êxodo capítulo 20, verso 14. Você olha na tela, né? Pá! Não adulterarás. E o pastor vai falar de adultério. Nós não estamos habituados a tocar nesses pontos, nesses assuntos. São assuntos indecorosos, assuntos difíceis de lidar, de conversar, mas a palavra do Senhor nos proporciona ensino. Vamos observar o que nos traz o nosso catecismo de Heidelberg. Ele diz assim: o que o sétimo mandamento nos ensina? Resposta: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. Então você é solteirão, solteirona, essa palavra é para você também. Você viúvo, viúva, essa palavra é para você também, né? Mas você casado, casada, essa palavra é para nós. Mas Deus neste mandamento, outra pergunta, é a 109 do Catecismo, proíbe somente o adultério e outros pecados, somente o adultério e outros pecados vergonhosos? Resposta: não. Pois o nosso corpo e alma são templo do Espírito Santo. Deus quer que os conservemos corpo e alma puros. Puros. Por isso, ele proíbe, olha o que o catecismo nos traz aqui, todos os atos, gestos, palavras, pensamentos, desejos impuros e tudo que possa atrair as pessoas para tais pecados. Aonde vocês vieram parar aqui nesta noite, né? Para ouvir uma palavra sobre não adulterarás, mas alto lá. É para a nossa edificação, você crê nisso?
Amém. É para crescermos neste tema delicado, complicado de ser tocado, toca-se em feridas, porque a nossa vida sem Cristo é uma vida deturpada, corrompida, uma vida que está aí ao léu dos nossos próprios pensamentos, entregues aos nossos desejos e paixões. Mas nós vamos aqui pensar qual é a base para este 7º mandamento: o matrimônio ou a existência de 2 sexos, macho e fêmea. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, está claro: Deus, ao criar os seres humanos, Ele criou homem e mulher. Veja que interessante. E ambos à sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso. Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher. Posso repetir? Homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Esse dá um outro estudo, obviamente, sobre a imago Dei, a imagem de Deus em nossa vida. Mas nós vamos voltar o nosso pensamento para este ponto exclusivo. Deus criou homem e mulher com um propósito muito bem estabelecido. É o início da criação. E aqui nós observamos de uma forma muito clara: foi desejo do Senhor, provisão do Senhor, foi criação de Deus que houvessem 2 sexos. E isto implica em 3 coisas. Deus quer que homens e mulheres se relacionem de forma pura, santa, segundo a palavra de Deus. Que haja essa interação, que haja essa convivência harmoniosa, pacífica, sem estas ideologias feministas, sem esse machismo todo que nós observamos por aí. E isso tem se levantado porque o pecado entrou no mundo. Em segundo lugar, Deus quer que conservemos os nossos corpos puros. É interessante isso na Bíblia. Por que no ensino bíblico dá-se tanta ênfase em cuidar do corpo, cuidar da aparência, cuidar com a língua, cuidar com os pensamentos, cuidar com os gestos? Alguns anos atrás, recebemos lá na igreja onde estávamos o pastor Roberto Santandrea. Ao mesmo tempo em que ele é muito divertido no púlpito, por outro lado, ele é muito incisivo na aplicação bíblica e nos traz as verdades do Senhor de uma forma muito clara. Na ocasião, ele contando que desembarcou numa determinada cidade, onde estava sendo preparado ali um culto de louvor, de adoração, de celebração, e ele, o pregador da noite. Desembarcou na rodoviária, lá estava, um irmãozinho da igreja para apanhá-lo. E aí estava na plaquinha, igreja tal. Aí ele já identificou, é para lá mesmo que eu vou. Aquele irmãozinho da igreja o recepcionou, e aí ele deu as boas-vindas e disse: "Ô, reverendo, vamos dar uma passeada na nossa cidade para o senhor conhecer?" A gente faz isso quando as pessoas vêm, nos visitar. Aqui em Carambeí eu já fiz várias vezes isso, quando as pessoas vêm me visitar: "Vamos dar uma passeada na cidade." E foi o que aconteceu. Aquele irmãozinho leva o reverendo Roberto Santandrea para passear pela cidade. E então, ele, na direção do seu automóvel, que tinha comprado naquela semana, observou aquele Fucão bonito, um Fusca, bonito, passeando lá pela cidade. E ele disse ao reverendo: "É o Fusca do presbítero da igreja, vamos pregar uma peça nele." Então foi com o seu carro, chegando próximo do Fusca, e dava sinal de luz, e buzinava, e chegava perto, e acelerava. E aí o reverendo contando que, para a surpresa deles, aquele presbítero pega na maçaneta do seu carro, começa a baixar o vidro do carro, e vai baixando. Aí aquele presbítero líder da igreja, não é o nosso caso, nossos presbíteros são uma bênção do Senhor aqui,
Mas aquele presbítero lá daquela cidade, depois que baixa o vidro do seu Fusca, coloca o seu braço para fora e estende o seu braço. E eles começam a observar, nossa, o presbítero está tomando alguma reação. Aí ele curva o seu braço. E é ali dirigindo o Fucão dele. E para a surpresa deles, eu não vou nem mostrar qual foi o dedo que o presbítero mostrou. Que decepção! Que decepção! É o que você está pensando, é esse dedinho mesmo que ele mostrou. Amados, inclusive gestos estão neste 7º mandamento. Não adulterarás, não tem só a ver com a questão do casamento, tem a ver com a nossa vida de santidade, com os nossos atos, com o nosso comportamento, com os nossos gestos. Amados, tem a ver com os nossos pensamentos, com os nossos desejos e tudo mais que possa afetar a nossa vida de pureza com o Senhor e uns com os outros. É muito sério. Este mandamento requer de nós arrependimento, uma postura séria, porque lamentavelmente você tem observado isso e eu também. Eu sei que eu posso falar algo aqui e você vai concordar comigo. O pecado tem sido minimizado nas igrejas, é ou não é verdade? Não se fala mais em pecado nas igrejas, não se fala mais em mandamento do Senhor. Isso é proibido, não mate, não furte, não cometa adultério, não cobice as coisas do teu próximo, não levante falso testemunho. Isso não tem mais sido falado nas igrejas, porque isso incomoda, machuca os ouvidos de corações que são de pedra na presença de Deus, irmãos e irmãs. Não se fala mais de pecado, mas precisamos falar de pecado, porque esta é a má notícia. Temos que falar da má notícia, porque jamais vamos apreciar as boas novas da salvação, sem compreendermos e termos a dimensão de quem somos. E a palavra de Deus faz um raio-x de nós. Até melhor do que isso, porque o Senhor conhece cada célula, cada pensamento, cada movimento, cada situação que nós enfrentamos e vivemos e passamos, cada intenção do nosso coração. Deus sabe que somos pecadores na essência, somos pecadores. Este 7º mandamento, portanto, não é só para gente casada, é também para gente solteira, para gente viúva. É um assunto que envolve relacionamento entre ambos os sexos, macho e fêmea. É um relacionamento que existe desde a nossa infância. E o que estão fazendo com as nossas crianças hoje? O que estão fazendo com elas? Você nasceu aí, se vire, você que escolha depois de que quer ser aí, tá? Não vou te chamar nem de menino e nem de menina. E você vai ser o meu filho, a minha menina. Você que vai decidir depois o que você quer ser. Besteira com isso, amados irmãos. Isso está acabando com a nossa mocidade, acabando com os nossos adolescentes, acabando com as nossas crianças. A sociedade está virando um caos, uma tragédia por causa disso. Porque Deus estabeleceu, criou, instituiu, planejou na eternidade homem e mulher, ambos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E sabe por que vem essas agendas, pauta dessas agendas, se levantam esses temas assim? Para confrontar o Senhor, para dar de dedo na cara do Senhor e dizer, não é o Senhor que manda, não é o Senhor que é soberano, aqui nós fazemos as nossas regras, nós fazemos as nossas leis. E aí depois, amados, é assustador o número de adolescentes, de jovens, que decidiram, como meninos, serem meninas e vice-versa. É assustador a vida de problema que eles estão enfrentando. E a taxa de suicídio entre estes é altíssima, altíssima. Lamentavelmente, por não observarem os mandamentos do Senhor. Não são mandamentos para nos oprimir, são mandamentos para nos libertar, para providenciar sobre nós libertação da escravidão, do jugo do pecado. E o êxodo foi dado por Deus à nação de Israel, que estava ao pé do Monte Sinai.
e com trovões, relâmpagos, som de trombeta, aquele monte incandescente, em pleno terremoto, imagine a visão estrondosa que o povo estava tendo. E Deus então brada do alto da montanha estes 10 mandamentos. Por quê? Por quê? Você já pensou? Porque eles saíram de uma nação corrupta e estavam para conquistar outra nação corrupta. E Deus então estabelece os seus mandamentos dizendo-lhes: sejam santos, porque eu sou santo. Vocês são povo separado. E então nós temos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são povo santo, propriedade exclusiva. Vocês são raça eleita. Não pode falar raça hoje mais, né? Não dá para falar mais isso. Vocês vejam a que ponto, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da escuridão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. É isso que os mandamentos nos trazem. Libertação das trevas. E Deus proíbe sim. Você, pai, você, mãe, não proibiu seu filho, sua filha de muitas coisas? Por que você fez isso? Porque não gosta dele? Você os proíbe, como eu sou o pai, para poupá-los de sofrimento, de tristeza. Nós proibimos nossos filhos e temos que ter essa coragem de proibir, porque olhando para o nosso Pai perfeito, nos proibiu para sermos preservados, não condenados com o mundo. O que nos faz pensar que os nossos filhos vão fazer as regras? Eles não sabem o que é amor, o que é respeito, o que é ser maduro. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e queremos edificá-los nas Sagradas Escrituras. Você quer edificar os seus filhos juntamente comigo, com essa responsabilidade? Sim ou não? Aí eu vejo aqui pai e filho cantando. Os dois juntos. Não tem preço. Não tem preço ver um filho alcançado pela graça de Deus, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu vejo meu filho aqui, atrás destas imagens. Os nossos filhos, irmão Ney, juntos, ombreando conosco, em louvores e adoração a Deus. Eu vejo você, pai e mãe, com sua filha, você, mãe, com seu filho, juntos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós temos o dever de ensinar às próximas gerações que Deus proíbe sim muita coisa para a nossa preservação, para nos socorrer, porque Ele nos ama, não porque Ele nos oprime, mas Ele tem sido Deus libertador e Ele quer uma vida santificada, não só para nós, mas para a nossa casa, para os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então este mandamento é para as crianças também. É para edificarmos nós como pais, mães, avós. É para edificar os nossos filhos em santidade. E assim eles tenham temor de Deus, temor do Pai Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus verdadeiramente foi categórico em nos proibir, mas para nos preservar. Agora eu quero considerar uma outra questão com você aqui, irmão e irmã. O que é pior? Cometer atos impuros ou ter simplesmente pensamentos impuros? Não, ninguém vai ver não olho meus pensamentos, são pensamentos impuros, está escondido, não tem problema nenhum. Agora os atos é complicado. O que é pior? Me responda. Atos ou pensamentos impuros? Não tem diferença para o Senhor. Nossa, mas da onde que nós podemos afirmar uma coisa dessa? Obviamente, atos precisam ser respondidos. E trarão situações terríveis. Mas não há diferença entre atos e pensamentos. E nós vamos então para um texto sagrado que nos prova isto. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Olha outra filha a serviço do reino, né, Jenny? Mateus 5, de 27 a 28. Eu me alegro de ver os jovens envolvidos na obra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito:
Ouviram agora ou não ouviram? Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, ou qualquer que olhar para um homem, porque a sociedade lá era uma sociedade patriarcal, né? Então, por isso que Jesus usa a figura feminina. Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já, porque desejo é pensamento, né? Já cometeu adultério com ela em seu coração, em seu pensamento. Coração, na palavra de Deus, é o centro dos pensamentos. É onde acontecem os pensamentos, os atos, os desejos carnais e por aí vai. Agora, pense comigo. O padrão que Jesus estabeleceu, por que ele é tão alto? Por que este padrão é tão alto? Nós estamos em culto de ensino. Eu vou dar essa chance aos irmãos. Por que o padrão que Jesus estabeleceu é tão alto? Alguém poderia nos auxiliar e participar conosco? Por que é tão alto? Jesus disse que só o pensamento é o suficiente para cairmos em pecado. Por que o padrão de Cristo é tão alto? Tão alto. Aí foi colocada a questão do alto preço. Que mais? Para mostrar que todas as criaturas, não há para elas a menor chance de se achegarem a Deus só por atos. Muitos querem se achegar a Deus apenas de uma forma religiosa. Eu oro, eu jejuo, eu dou ofertas, já estou salvo. Mas e os pensamentos? Porque o que Jesus quer dizer? Vocês estão se justificando pelos seus atos. E isso é muito tranquilo. Colocar a máscara de cristão e vir para a igreja no final de semana, mas depois a casa cai durante a semana. Depois você fica como um pecador, pecadora por aí. Mas, amados irmãos, até dentro da igreja o pecado acaba acontecendo. Sério, pastor, que até dentro da igreja? Amados, há uns anos atrás, nós tínhamos um grupo lá em Curitiba. E nós fomos convidados para tocar numa igreja. Nessa igreja mais avivada. Fomos lá. Chegamos lá, fizemos o louvor, e era um encontro assim de bandas de louvor, né? Todo mundo louvando. Gente do céu, chegou uma certa altura, entrou uma banda, com umas meninas tudo com as panças de fora. As barrigas tudo de fora daquelas meninas, gente. E elas não tinham corpinho feio, não. Umas meninas bonitas, gente do céu. Você acha que o hominho aqui não pecou? Jesus, tem misericórdia, Jesus. Ai, Jesus, misericórdia. Dentro do ambiente cristão, uma coisa dessa. E elas com a barriga de fora e dançavam. E se gesticulavam, e viravam. E, meu Pai do céu, eu pensei, Jesus amado, onde é que eu vim parar? Não tem diferença entre um sarau, um bailão, do que está acontecendo aqui. Não tem diferença. Deus insiste conosco nos 10 mandamentos. Vocês são nação santa. Santa quer dizer separada de tudo isso. Não nos inclinamos para as coisas da carne. Pelo contrário, nós pertencemos à aliança de Deus e ao Espírito Santo, que nos faz caminhar em triunfo. Então, tem uma questão envolvida aqui. Nós não temos como evitar o que os nossos olhos veem. Não tem como evitar. Vamos abrir o jogo aqui, ser bem sinceros? Culto de ensino. Há como evitar ou não? Você tem 2 olhinhos na cara. E você põe os olhão em coisa que te fazem pecar.
Mas aí tem uma situação bem interessante que o Senhor Jesus estabeleceu aqui nesse texto. Jesus é maravilhoso. Aparentemente, se nós estamos conversando assim, nós chegamos à conclusão, então não tem salvação nenhuma para nós. Não é verdade? Não tem salvação, porque olha, se só olhar para uma mulher com o desejo impuro, a gente já está pecando. Se só de alimentar no coração, que ódio que eu tenho daquela irmã, daquela pessoa, que vontade de dar cabo da vida dela, já estamos pecando. Se o pensamento já é uma afronta contra Deus, quem pode ser salvo? Então, por que o padrão que Jesus estabeleceu para nós, para a sua igreja tão alto? Para que nós possamos olhar exclusivamente para Ele e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, porque sem a Tua representação, sem o Teu senhorio, sem o sangue que derramaste na cruz, eu não vou para o céu, eu não vou por causa das minhas obras, eu não vou porque vou na igreja todo domingo, eu não vou para o céu porque eu toco no louvor, eu não vou para o céu porque eu sou pregador, eu não vou para o céu por causa disso, eu vou para o céu por causa de Jesus. Só Jesus, é exclusivo Jesus, é graça de Jesus, mas ninguém pode nos levar para o céu a não ser Ele, só a graça. É Ele que nos representa, Ele é o Filho obediente, Ele é o Filho perfeito, Ele é o Filho santo, Ele é o Filho puro, e é na pureza de Cristo que nós nos submetemos, e assim somos afetados pela sua graça, apesar de nós, apesar da nossa essência, apesar dos nossos pensamentos impuros, apesar das nossas atitudes mesquinhas, nós vamos para o céu por causa da graça de Jesus e ponto final. Porque Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Então corra para Jesus. Se você não tomou uma decisão por Cristo, venha a Cristo agora enquanto é tempo. Vem para Jesus o mais depressa possível e Ele vai te sustentar em seus braços. Porque nem mesmo os seus pensamentos escondidos lhe salvarão. O único que salva é Cristo. Nem mesmo as suas atitudes, do que você expõe. De repente aquele crente santarrão, está lá domingo, que nem os fariseus faziam, faziam orações em praças públicas para que fossem observados pelos outros. E os outros dissessem: oh, mas que homens piedosos, mas estavam como sepulcros caiados, cheio de coisas podres em seu interior. Jesus nos diz: bonitos por fora, mas lá por dentro não passam de carniça. Terrível, né? Então, o que ameaça a vida cristã em nossa sociedade, do ponto de vista desse 7º mandamento? É outra coisa que eu quero considerar. O que ameaça a vida cristã, do ponto de vista do 7º mandamento? O que ameaça a nossa vida? Os meios de comunicação ameaçam. Nunca as nossas crianças estiveram tão vulneráveis à pornografia, promiscuidade, banditismo, violência, drogas, consumo de álcool. Nunca as nossas crianças estiveram tão vulneráveis com esse equipamentozinho em suas mãos. Nunca nós estivemos tão vulneráveis a isso. Nós, me refiro a nós. Que dirá das nossas crianças? É uma tragédia o que estes meios de comunicação estão fazendo com as famílias hoje. Porque o povo, em sua essência pecaminosa, não sabe mais selecionar programas. O que a maioria do povo está fazendo agora, nesse exato momento? 8h29. Estou acabando aqui a exposição. O que o povo está fazendo? Muitos estão nas igrejas, lógico. Mas a grande maioria está em casa, na frente da tela. Está diante de alguma tela, eles estão. Estão com o narizão lá na tela. Aí aparecem esses programas. Gente, esse programa de auditório que nós temos hoje no Brasil é um lixo cultural sem precedentes. Lixo cultural. Você tem assistido esses programas de auditório? Pensei, fiz uma pegadinha, vocês não caíram, né? Sim, pastor, nós temos assistido. Ia pegar o irmão já, né?
E as novelas, então? Essas novelas, pare de assistir novela. Novela não presta, gente do céu. Não, pastor, mas eu tenho que ver, porque agora chegou o momento em que aquele carrasco vai trair a mulher dele e vai ficar com 2 mulheres. Porque aquela menina tão meiguinha, né? Casou com o maridinho errado e ela ama o outro. Aí vem a musiquinha, plim, 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 plim. Quando ela está com o amante dela, a que ponto chegou? A que ponto chegou? Não é assim que acontece nessas novelas? Aquele filho que apronta o que pode, porque afinal de contas o pai é um banana. O pai não está nem aí para o filho. O pai é um banana, vamos passar a perna no pai. Vamos explorar a dignidade do pai. Pai, dignidade? Vamos tornar o nosso pai indigno. É isso que as novelas enfatizam. A destruição das famílias. A destruição dos valores, dos princípios cristãos. Não assista a novela. Selecione muito bem os seus programas. Porque senão você estará cometendo adultério. Você estará adulterando. Viram como não é só coisa de casados? Tem a ver com todos nós? Vamos viver uma vida santa para o louvor e para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tanta coisa para falar sobre vida santa. Eu queria dirigir a minha palavra aos solteiros, então vamos fazer uma coisa assim. Vamos combinar aqui. Solteiros, levantem as mãos aí, solteiros. Oh, não querem se comprometer. Ah, Gabriel, você já está. Mais ou menos. Então vocês solteiros, chamem outros solteiros. Nós vamos passar o mês de outubro falando dos postulados da reforma. Então nós vamos dar uma pausa nos 10 mandamentos. Ah, não, temos o domingo que vem ainda. Chama o pessoal solteiro para vir para a igreja na semana que vem. Claro que os casados podem vir também, né? Chama, porque nós vamos ter uma palavra para os solteiros. E às vezes vocês ficam tão assim aflitos, mas não aparece ninguém. Calma, descanse no Senhor. É melhor você estar nesse estado do que aparecer uma carne de pescoço que vai te dar prejuízo. Terrível, está difícil. Né? Vocês que estão divorciados vão falar um pouco sobre divórcio. Eu passei por isso. Eu quero trazer a minha experiência. Eu passei por um divórcio. Venham vocês divorciados, como que o Senhor me libertou desses pensamentos terríveis. Eu dizia, eu não posso mais servir a Deus. Sou um divorciado. Mas Deus tem uma palavra maravilhosa para você, divorciado, divorciada. Convidem mais pessoas para estarem aqui no próximo domingo. Quero falar aos solteiros, aos divorciados e aos viúvos. A esperança, tem uns viúvos enxutos por aí, né? Tá certo? Tem um solteirão aí que estão na pista, vamos dizer, estão na pista. Mesmo você divorciado, há uma palavra do Senhor para o teu coração. Eu quero compartilhar com a graça do Senhor no próximo domingo, no culto de ensino.